Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gess Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. O Inter de folga, mas pensando já na próxima partida após o período de data FIFA. Os problemas que vão acontecer a partir do primeiro dia de treinamentos, que eu vou te contar qual é, no CT Parque Gigante. E a gente também traz detalhes importantes de mercado de transferências. O anúncio que será feito daqui a pouco, nos próximos minutos ou horas. A negociação que está para ser 100% sacramentada e contrato assinado. Vem mais alguém nessa janela? Pode vir depois, a gente vai falar muito sobre isso. E também sobre uma mudança importante numa saída do elenco, porque duas foram anunciadas hoje oficialmente pelo Colorado. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com e sair brincando. Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre o dia após a grande vitória, o chocolate que o Inter deu no Juventude em pleno estádio Alfredo Jaconi, lá na Serra Gaúcha ontem à noite. O Internacional não se reapresentou nesta segunda, ganhou 3 dias de folga, se reapresenta na quinta-feira à tarde no CT Parque Gigante. Começa agora a data FIFA e por conta disso o Inter vai perder alguns atletas para suas seleções e para esses jogos das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Rocher, na seleção uruguaia, já não está com o grupo, não estará na reapresentação de quinta-feira, se apresenta hoje. Rafael Borré já se apresentou lá na Colômbia, Ener Valencia no Equador e o Gabriel Carvalho, garoto que vem sendo titular com o Roger Machado, 17 anos, fez o seu primeiro gol no profissional do Internacional na vitória de ontem por 3-1 contra o Juventude, se apresenta na Seleção Brasileira Sub-20 para um período de preparação na Granja Comari e terá amistosos no dia 5 e dia 8 contra o México no São Januário, estádio do Vasco da Gama. O Gabriel Carvalho, desses 4 convocados nessa data FIFA, é o único que não vai desfalcar a equipe do Roger no dia 11 contra o Fortaleza, jogo que o Inter tem atrasado do primeiro turno e que será cumprido por isso no dia 11. E por conta disso, por mais que o Inter não perca jogadores na data FIFA pros jogos em tese, que nem os outros clubes, não tem jogos marcados do Brasileirão na data FIFA, mas ainda assim o Inter perde jogadores para o jogo do dia seguinte, porque é um jogo atrasado, então só o Inter vai jogar no dia 11 e só o Inter vai acabar perdendo jogadores aí por conta da data FIFA. Esses 3 atletas entram em campo no dia 10. O Borré joga lá na Colômbia, o Ener Valencia joga lá no Equador e o Rocher joga no Uruguai. Esses 3 jogadores vão jogar nos seus países no dia 10 e por conta das eliminatórias aí vão desfalcar nesse jogo atrasado contra o Fortaleza, que tá brigando lá na parte de cima por liderança pau a pau com a equipe do Botafogo. Gente, vamos lá. Eu quero avançar para os anúncios do Inter que já foram feitos nesta segunda-feira. Primeiro, o Inter anunciou oficialmente a ida em definitivo do Paulo Vitor, lateral esquerdo. Eu tenho falado nos últimos dias, jogador que foi trazido por 6 milhões de reais em 2021, uma das primeiras contratações da gestão do presidente Alessandro Barcelos, quando a executiva à época ainda era o Paulo Brax. O jogador não deu certo por aqui, acabou sendo repassado, veio do Botafogo, né? Foi repassado pro Vasco da Gama e depois pro Ceará. Teve lesão no joelho, estava voltando ao Inter, mas a tempo o Inter e o seu empresário conseguiram um clube para o Paulo Vitor jogar, que é o Farense, que subiu na última temporada para a primeira divisão de Portugal. Ele rescindiu o seu contrato com o Inter, então o Inter não vai ganhar nada por essa transferência, mas vai manter 50% do Paulo Vitor, que já até foi anunciado lá no clube de Portugal pelo Farense, vai jogar a primeira divisão portuguesa nesta temporada. O Inter até anunciou ali, ó, o Sport Clube Internacional comunica a transferência em definitivo do atleta lateral esquerdo Paulo Vitor para o Farense de Portugal. O clube deseja sorte e sucesso na sequência da sua carreira. O Internacional também anunciou hoje oficialmente a saída do Robert Renan, tá? Que a gente já estava falando, ele pediu para não jogar contra o Juventude, o Roger até convenceu ele, por isso ele viajou para Caxias, mas na última hora, com o vazamento dessa informação no dia anterior do jogo contra o Juventude, ele acabou ficando fora dessa partida. Bom,
O Robert Renan foi anunciado oficialmente pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, como a gente até tinha trazido no vídeo da tarde, mas teve uma mudança bem importante nessa negociação em relação ao valor que o Inter vai receber. Era previsto em contrato que caso o Zenit vendesse o Robert Renan para algum clube, o Inter ganharia uma taxa de vitrine de 4 milhões de euros. E esse é o pulo do gato nesse negócio. O Robert Renan não foi vendido para o Al-Shabaab, ele foi emprestado. Essa é a ponta que faltava no negócio. O Robert Renan não foi vendido. Se ele tivesse sido vendido, o Inter receberia 4 milhões de euros, como era a informação que a gente estava trazendo já nos últimos dias. Ele foi emprestado para o Al-Shabaab. Os valores finais desse negócio, tá? Que foram até trazidos hoje aqui no Debate da Sete, eu tô no estúdio do Debate Raiz, o João Batista Filho trouxe em primeira mão. O Inter vai receber pelo empréstimo, e o Inter vai receber uma taxa de vitrine, por mais que ele não tenha sido vendido e não venha os 4 milhões de euros, o Inter vai receber porque ele ainda assim usou o Inter como uma vitrine e conseguiu ser negociado pelo Zenit. O Inter vai receber 250 mil euros pelo empréstimo, ou seja, 1,5 milhão de reais nessa taxa de vitrine, e caso o Robert Renan seja adquirido em definitivo pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, o que é bem possível em até um ano, tá? Então final de agosto, início de setembro do ano que vem, se ele for adquirido em definitivo pelo Al-Shabaab nesse período, o Inter ganha mais 1 milhão de euros, ou seja, 6 milhões e 200 mil reais. Então o negócio todo pode render ao Inter 7 milhões e 700 mil reais. Já rendeu 1,5 milhão, pode render mais 6 milhões e 200 mil reais para o Internacional. É isso que muda, tá? Porque se ele fosse vendido, o Inter receberia 24 milhões de reais. Como ele não foi vendido, foi emprestado, o Inter recebe primeiro 1,5 milhão e depois pode receber 6 milhões e 200. O que também favoreceu para esse negócio acontecer? O Inter tinha em aberto 2 meses de direitos de imagem do Robert Renan que o Inter tinha que pagar para o jogador. Tá? O Inter vai deixar de pagar, o Robert Renan abriu mão de receber este valor. O Inter também tinha uma dívida com o empresário do atleta, que pro negócio ser sacramentado também está abrindo mão desses valores. O Inter comunicou hoje à tarde aí essa saída do Robert Renan em nota no seu grupo com a imprensa. O Sport Clube Internacional informa também que o Robert Renan não faz parte do seu elenco profissional. O empréstimo do jogador foi encerrado com o clube de forma antecipada, com compensação financeira ao Inter. O Zenit da Rússia negociou a transferência do atleta para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Para fechar, gente, eu quero falar do Bryan Aguirre. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, ele não foi anunciado pelo Internacional. Conversando com algumas pessoas do clube, qual que é a informação? É minuta contratual que falta, tá? Não sei nem se dá pra gente tratar como faltar isso. O Inter já acertou tudo com o jogador e com o Lanús. O Bryan Aguirre tem postado nas suas redes sociais, repostando pessoas, familiares e amigos que publicam sobre a sua saída aqui pro futebol brasileiro, pro Internacional. Ele tem repostado isso porque tá tudo certo, tá? Tá tudo acertado. Não tem mais o que o Inter convencer o Lanús. Ou o Lanús convencer o Inter, ou convencer ao lateral direito de 24 anos argentino. Tá tudo acertado. O Inter tá agora enviando um documento pro Lanús, o Lanús envia outro pro Inter assinar, o Inter envia outro. É essa questãozinha burocrática para daí o Inter enviar o contrato oficial e ele assina digitalmente. Não precisa ser formalmente com uma caneta, não é mais como antigamente. Ele pode assinar digitalmente e aí é jogador do Inter. Então talvez assim, a gente tá esperando que o Inter anuncie ainda hoje. Pode ser que ele assine hoje e o Inter anuncie amanhã. Até porque para transferência internacional, o prazo de hoje é até 11h59 da noite. Para transferência nacional, esse prazo já expirou. Era pelo BID, não pelo BID, mas pelo cadastro de transferências e de envio de documentação para a CBF, que vai até às 7 da noite, assim como o BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Para transferência internacional, vai até 11h59. E tem ainda uma chance do Inter trazer mais reforços, caso o Inter traga alguém que esteja livre no mercado. Mas não é a tendência, tá? Não é a tendência que o Inter traga mais reforços para essa janela aqui. Para chegadas do Brasil já está fechada, fechou às 7 da noite. Para jogadores que venham do exterior, assim como o Bryan Aguirre, fecham às 11h59. E para jogadores que tenham rescindido os contratos com seus clubes dentro do prazo da janela, até esse dia 2, aí o Inter pode contratar ali na frente, mas repito, não é a tendência. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.